Olá, Paz do Senhor, estamos continuando a ler Uma Vida com Propósitos e já estamos quase chegando à parte final. A campanha de 40 dias, ele faz com que nós mudamos muito nossas atitudes e melhora a nossa comunhão com Deus. Eu espero ouvir seu testemunho e ler seu testemunho no rodapé do texto, nosso blog Uma Vida com Propósitos, csf.blogspot.com.br, e qual ficará aí para você acompanhar, mas limite somente a ler um capítulo por dia. Não tente ler 10, 15 capítulos adiantando. Você não vai entender nada. Você não vai registrar o que melhor Deus quer falar. E cada dia tem uma questão no qual você pode meditar e pensar nesse dia até encontrar a solução, orar por isso. Hoje, 36º dia, feito para uma missão. Do mesmo modo que desde que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. João capítulo 17, verso 18. Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como uma missão. O Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo quanto uma missão no mundo. O ministério é seu serviço com os que creem. Colossenses capítulo 1, verso 25. E a missão é seu serviço com os que não creem. Cumprir sua missão no mundo é o quinto propósito de Deus para a vida. A missão de sua vida é tanto participativa como particular. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os cristãos e parte é uma tarefa exclusivamente sua. Nos próximos capítulos falaremos sobre ambos. A palavra missão tem sua raiz nos termos latinos enviar. Ser cristão consiste também em ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo. Como disse, assim como o Pai me enviou, eu os envio. João capítulo 20, verso 21. Jesus entendeu nitidamente que a missão que tinha neste mundo. Quando estava com os 12 anos de idade, disse, eu devo tratar dos negócios de meu pai. Lucas capítulo 2, verso 49. E 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele exclamou, está consumado. João capítulo 19, verso 30. Como os suportes que mantêm o livro em pé, essas suas declarações expressam o sentido de uma vida plena, dirigida por um propósito. Jesus completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. A missão de Jesus na terra é a nossa missão agora, pois somos o corpo de Cristo. Aquilo que Ele fez no seu corpo físico, devemos dar prosseguimento em seu corpo espiritual, a igreja. Que a missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz, Deus nos transforma de inimigos e amigos dele. E Deus nos deu tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Deus quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliá-lo consigo. Que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais Ele nos criou. Amá-lo, fazer parte da sua família, tornar-nos semelhante a Ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dele. Pelo fato de lhe pertencermos, Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e então nos envia. A Bíblia diz, fomos enviados para falar em nome de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Somos os mensageiros do amor de Deus e de seus próprios propósitos para o mundo. A importância de sua missão. Cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta várias razões pelas quais sua missão é tão importante. Sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. Sua missão é tão importante que Jesus o repetiu 5 vezes, de 5 maneiras diferentes, em 5 diferentes livros da Bíblia. Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20 e outros. É como ele se estivesse dizendo, eu realmente quero que você assuma isto. Estude essas 5 incumbências dadas por Jesus e você aprenderá os detalhes de sua missão no mundo. Quando, onde e por que e como. Na grande comissão, Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a fazer tudo o que ordenei a vocês. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente a pastores e missionários. Esse é seu compromisso com Jesus, não se trata de algo opcional. As palavras de Jesus não são uma grande sugestão. Se você faz parte da família de Deus, sua missão é obrigatória.
Desprezá-la é um ato de desobediência. Talvez você não esteja ciente de que Deus o responsabiliza pelos descrentes que vivem à sua volta, mas a Bíblia diz que você deve adverti-los para que possam viver. Se você não falar para advertir os maus a pararem de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados, mas eu responsabilizarei você pela morte deles. Ezequiel capítulo 3, verso 18. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer, e sua missão é contar a eles a respeito de Jesus. Sua missão é um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma imensa honra ser usado por Deus. Paulo disse: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Sua missão envolve dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros do Senhor na construção do seu reino. Paulo nos chama colaboradores e diz que somos companheiros do trabalho de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. Jesus assegurou nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos o Espírito Santo e então nos tornou seus representantes no mundo. Que privilégio! A Bíblia diz: somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar de lado suas diferenças e participar da obra de Deus, agindo de maneira correta no meio deles. Estamos falando em nome do próprio Cristo agora. Torne-se amigo de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Ensinar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Se o seu vizinho estiver com câncer ou AIDS e você conhece a cura, seria criminoso reter tal informação. Ainda pior é guardar segredos sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz e a vida eterna. Temos o melhor de todas as novidades do mundo e compartilhá-la é o maior favor que podemos prestar a alguém. O problema dos cristãos que converteram-se há muito tempo é terem se esquecido de como é desanimador viver sem Cristo. Devemos nos lembrar de que não importa quanto as pessoas pareçam felizes e bem-sucedidas, sem Cristo elas estão desesperadamente perdidas e destinadas à separação eterna de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Atos capítulo 4, verso 12. Todos precisam de Jesus. Sua missão tem alcance eterno. Ela influenciará o destino eterno das outras pessoas. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização pessoal, objetivo que você possa alcançar durante toda a vida. As consequências de sua missão vão durar para sempre, mas as de seu emprego não. Nada que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus. Esse é o motivo porque precisamos ser perseverantes no desempenho de nossa missão. Jesus disse: todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas de que fomos incumbidos por aquele que nos enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. João capítulo 9, verso 4. O relógio que controla a missão de sua vida está correndo, então não perca mais um dia. Inicie agora mesmo sua missão de trazer outras pessoas a Cristo. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas temos apenas o tempo de nossa vida para alcançá-los. Isso não significa que você tenha que deixar o trabalho para se tornar evangelista em tempo integral. Deus deseja que você compartilhe as boas novas onde estiver, como estudante, mãe, dona de casa, professor, vendedor, gerente ou qualquer que seja a sua atividade. Você deve sempre esperar que Deus coloque pessoas em seu caminho para que com elas compartilhe o evangelho. Sua missão dá sentido à vida. William James disse: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais do que a própria vida. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer, todo o resto acabará desaparecendo. E é por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos, vida empenhada na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento de nossa missão no mundo. Os resultados dessas atividades vão durar para sempre.
Se falar em cumprir a missão que Deus lhe atribuiu, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Paulo disse: minha vida não tem valor algum, a menos que eu use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. A obra de contar às outras boas novas acerca da maravilhosa bondade e o amor de Deus. Atos capítulo 20, verso 24. Há pessoas que somente você poderá alcançar em virtude de onde você vive e de como Deus o fez. Se ao menos uma pessoa for para o céu pelo seu testemunho, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Comece a olhar em torno, em seu campo missionário pessoal, e ore: Deus, quem você pôs em minha vida para que eu lhe fale a respeito de Jesus? O cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão dessa incumbência. Existe hoje um interesse crescente na segunda vinda de Cristo e no fim do mundo. Quando isso ocorrerá? Antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta, e a resposta foi bastante reveladora. Não lhe compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder do Espírito Santo descer sobre vocês e serão testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versos 7 e 8. Quando os discípulos quiseram conversar sobre a profecia, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que eles se concentrassem em sua missão no mundo. Em essência, ele disse: não compete a vocês saber o detalhe da minha volta, e sim da missão que lhe foi confiada. Concentre-se nisso. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus capítulo 24, verso 36. Como Jesus afirmou não saber nem o dia nem a hora, por que você iria fazer cálculos para descobri-los? O que sabemos com certeza é: Jesus não vai voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir a sua palavra a tenham ouvido. Jesus disse: as boas novas acerca do reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e em todas as nações. Depois virá o fim. Mateus 24, verso 14. Se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, concentre-se em cumprir sua missão e não em desvendar a profecia. É fácil nos distrairmos e desviarmos de nossa missão, porque Satanás aceita que façamos qualquer coisa, menos compartilhar a fé. Ele o deixará fazer todo tipo de ação, contanto que não leve ninguém com você para o céu. Mas no instante que você começar a levar sua missão a sério, esteja certo que o diabo irá colocar todo tipo de distração diante de você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus: todo aquele que deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, verso 62. Quanto lhe custará cumprir a missão? Cumprir sua missão vai exigir de você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida. Você não pode apenas acumulá-la com todas as outras coisas que eu gostaria de fazer. Você deve orar como Jesus: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Submeta privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Pare de fazer orações egoístas como: Deus, abençoa o que eu quero fazer. Em vez disso, ore: Deus, ajuda-me a fazer o que estás abençoando. Entregue-se ao Senhor uma folha em branco para que seu nome assinado embaixo e peça-lhe que preencha. A Bíblia diz: entreguem-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos na mão de Deus, usados para os bons propósitos. Romanos capítulo 6, verso 13. Comprometendo-se em realizar sua missão, não importando o preço a pagar, você experimentará a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas experimentaram. Não há quase nada que Ele não faça pelo homem ou pela mulher que se comprometa em servir o reino de Deus. Jesus prometeu: Deus dará a todos vocês tudo o que precisam no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem o reino de Deus a sua preocupação principal. Mateus capítulo 6, verso 33. Mais um para Jesus.
Meu pai foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas na zona rural. Era um simples pregador, mas era alguém com uma missão. Sua atividade favorita era levar um grupo de voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Durante sua vida, ele ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Em 1999, meu pai morreu do câncer. Na última semana de vida, a doença o mantinha no estado de semiconsciência, quase 24 horas por dia. Quando sonhava, falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado de sua cama, aprendi muito sobre meu pai, apenas escutando seus sonhos. Ele revivia os projetos de construção um após o outro. Certa noite, em seus últimos momentos, enquanto minha mulher, minhas sobrinhas e eu estávamos ao seu lado, ele ficou subitamente agitado e tentou levantar-se da cama. Obviamente, estava muito fraco e minha mulher insistiu em que ele voltasse a deitar. Mas, como ele insistiria em sair da cama, ele acabou por perguntar: Jimmy, o que você está querendo fazer? Ele respondeu: tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. E começou a repetir a frase sem parar. Na hora em que se seguiu, ele provavelmente repetiu a frase mais de 100 vezes: tenho de salvar mais um para Jesus. Quando me sentei perto da cama, chorando, inclinando a cabeça para agradecer a Deus pela fé do meu pai, nesse momento meu pai estendeu os braços, pôs o frágil mão sobre a minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando: salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Pretendendo que esse seja o lema para o restante de minha vida, eu também o convido a considerar esse objetivo o foco da sua vida, porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais importa para Ele. E o que mais importa para o Senhor é a redenção das pessoas que Ele criou. Ele quer que seus filhos perdoados sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. Oro para que você seja atento, a fim de alcançar mais um para Jesus, de maneira que, no dia em que estiver diante de Deus, você possa dizer: missão cumprida. 36º. 36º dia, pensando sobre o meu propósito de vida, um tema para reflexão. Fui feito para uma missão, um versículo para memorizar. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Mateus capítulo 28, versos 9 e 20. Uma pergunta para meditar: que temores me impedem de cumprir a missão do qual fui incumbido por Deus? Por que me impede de contar aos outros boas novas? Esse capítulo muito marcou isso de... hoje eu entendo mais um pouquinho, relembro mais um pouco do que foi a chamada minha, porque Deus me chamou. Porque nós devemos pensar dessa forma: Deus permite, Deus cumpre, Deus faz quando nós compreendemos qual é o objetivo. Por isso que eu acho estranho pessoas lutando por outras coisas, por coisas que devem ser assim, somente prazer. Eu conheci pessoas, eu conheci um patrão meu que ele trocava de carro como eu trocava de roupa. Uma vez ele chegou diante de mim: olha que carro bonito, né? Lançamento agora, último modelo, tal. Vou trocar meu carro. Como se fosse trocar camisa. Eu olhei assim, muito fácil para ele. Tem dinheiro, tem condições, é um homem rico. E só que muitas vezes eu vi na vida dele tristeza. Não tem objetivo de vida. Para que ele viver? Para que? Ele tem tudo. As pessoas falam: não, quando eu tiver uma casa, serei feliz. Não, quando eu tiver uma esposa, serei feliz. Quando tiver um marido, tiver filho, serei feliz. E nunca compreendem. O problema é que muitas vezes a gente entende essas coisas depois de muito velho. Mas mesmo assim, a missão não terminou. Nós devemos cumprir nossa missão. O caminhar de Deus, o caminhar da vontade de Deus é cumprir a missão mais importante que Deus deu. Aquela missão que Deus te capacitou, que Deus te concedeu mais graça e direção para que você possa fazer a vontade dele. O que mais importa a Deus não é se você vai ter riqueza, vai ter 1, 2 carros, mas o que mais importa a Deus é que com esse material que você vai ter, que você tem, que Deus te abençoa, o que você vai fazer pela obra de Deus. Quando começou esse livro, eu lembro que uma das questões que Deus vai perguntar, que Rick Warren falou, ele comentou assim: vai ter 2 perguntas que Deus vai fazer quando nós chegarmos no céu. O que você fez com meu filho e o que você fez com o que eu te dei?
essa segunda atitude, com que você fez, com que eu te dei, isso me volta a recordar que esse é o objetivo da nossa missão. Muitas vezes nós se perdemos com nossos objetivos, nossos querer, nosso prazer, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Esquecemos o propósito de Deus, esquecemos a vontade de Deus, esquecemos o que Deus quer. Muitas vezes Deus permite o sofrimento na nossa vida para que possamos cair a ficha. Muitas vezes Deus permite passarmos, muitas vezes, em pequenos momentos de sofrimento, para que possamos compreender qual é a vontade e diligência dEle. Porque Ele quer ver mais o plano de nossa vida cumprido, para que nós recebamos o galardão que está separado na glória de Deus, para recebermos aquela promessa que Deus, porque Ele sabe o que está preparado para nós. E precisamos cumprir nossa missão. Qual é o seu objetivo da vida? Qual é o seu objetivo? O que você vai fazer com isso que Deus está te dando? Não importa se você tem 1, 2 casas, 3 casas, 2 carros, 3 carros. Se você tem dinheiro ou deixa de ter dinheiro. Não importa. A pergunta fica mais forte. O que você vai responder diante de Deus com aquilo que Deus te deu? Você testemunhou do seu amor? Você usou isso para a glória de Deus? Ou simplesmente para a sua própria vanglória? Quanto vamos demorar ainda a cair a ficha para compreender qual é o objetivo, qual é a nossa meta nessa vida? Nós somos chamados, nós fomos salvos. Jesus morreu na cruz por nós, não somente para nosso prazer, nosso deleite, nosso viver na eternidade, mas para que possamos levar, porque a missão de Jesus em 3 anos e 8 meses do seu ministério foi exatamente isso. Ele quase não dormia, momentos pouco ele dormia. A Bíblia própria, se você relacionar o caminhar dele, o horário dele, ele pouco dormia. Porque ele mais importava em fazer os discípulos, formar os discípulos para continuar a pregar o Evangelho. E isso que ele fala para você. Se Deus está permitindo que esse vídeo chegue até você, se Ele está permitindo que chegou esse livro até minha mão, e esse livro eu quero passar adiante, e se está me permitindo eu gravar esse vídeo e fazer essa campanha na internet para que fixe, que esse meio de canal possa ser uma bênção para você, e você faça a coisa mais importante, caia a ficha, que deixe cair a ficha sobre você para cumprir a missão que Deus tem na tua vida. Se seu ministério é cantar, que cante para a glória, para que muitos recebam salvação. Se teu ministério é pregar, que seja pregar para que muitos alcancem salvação. Se é serviço, então faça, mas que faça para ser um testemunho e falar do amor de Deus. Ninguém está impune ou está incapacitado de falar acerca de salvação. Eu peço para você recordar, se for possível, releia esse capítulo e marque essa pergunta: que temores me impedem de cumprir a missão do qual fui incumbido por Deus? O que me impede de contar aos outros as boas novas? Que Deus te abençoe. Nós vamos amanhã no 37º dia, partilhando a mensagem de vida. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.